Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que bom, né? Mais uma vez o Senhor nos traz aqui para falar da sua palavra e da revelação. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre a revelação de Cristo Jesus. Vamos orar, né, nesse momento, para que Deus esteja conduzindo, né, cada ato, cada palavra falada, e a palavra que vai chegar, né, ao seu coração, para que você possa sair e ser alimentados pelo Santo Espírito de Deus. Vamos orar. Ó Deus eterno, Tu és santo, santo, santo. Maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Nesse momento tão gostoso, Senhor, que nós nos colocamos e nos envolvemos contigo, Senhor, na Tua palavra, ouvindo e atento, Senhor, às palavras que os Teus servos falaram lá no passado, revelado por Ti mesmo, ó Deus. Queremos que a Tua palavra fale conosco nos dias de hoje que tanto precisamos, ó Pai. Fortalece o nosso coração, o nosso espírito, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos, imediatamente lá para a carta de segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. A gente vai do versículo 1 até o 12º. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, a graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estais sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém.
revelação de Cristo. Como é importante, né, a gente já dar assim uma passadinha, né, pelo início dessa leitura. Ele já coloca, né, o nome dele, de Silvano e Timóteo, né, em comum esses três servos, falando para a igreja de Tessalônica. Já começa assim, né, de uma forma muito interessante. Os servos de Deus unidos, né, na mesma ideia, na mesma intenção, falando sobre as coisas de Deus, aquela igreja amada, né? Essa é a segunda carta para os Tessalonicenses. Vamos ver, né? Está falando de tribulação aqui, né? Eles estavam passando por tribulações, encorajamento diante das tribulações, responsabilidades cristãs e expectativas quanto à volta de Jesus. Encorajamento, né? É isso que nós precisamos como líderes da igreja, né? No momento difícil em que a igreja passa, em que as pessoas passam, nós temos que ter essa palavra de encorajamento para que prossigam, né? Senão as dores, né, vêm de uma forma assim tão intensa na vida das pessoas, que não só ficam parados, né, no tempo, amortecidos, né, diante das situações, e deixam, né, também de trabalhar, de amadurecer, de crescer no conhecimento da palavra de Deus, porque nós temos responsabilidades, né? As responsabilidades cristãs num mundo pagão e pecaminoso como o nosso. As coisas de Deus só vão se tornar de alguma forma vista pelas pessoas através da sua igreja. Então essa é a responsabilidade maior, né, de cada um de nós: viver segundo Cristo viveu e passar essas lições, passar o prazer, passar para as pessoas que existe um Deus Todo-Poderoso que pode, né, suprir todas as suas necessidades. Essa é uma responsabilidade nossa. Nós temos que estar bem, né, com o nosso coração, com a nossa mente voltada para Deus, para que a gente possa ter uma palavra gostosa, boa, para esse mundo num momento difícil de tribulação. E de certa forma a igreja de Cristo também passa por um momento muito difícil, né? E nós falamos de tribulação, e aqui esse texto retrata um pouco de tribulação, questão de uma perseguição de pessoas ali dentro da igreja e tal. Mas de certa forma, esse amortecimento também, esse comodismo na vida espiritual, ele é danoso, né? Porque não só nos deixamos de crescer em Cristo, como também deixamos de falar das coisas de Deus para as pessoas. Então, se nós estamos parados no tempo, o prejuízo não é só nosso, o prejuízo é de toda a obra do reino de Deus. Pessoas estão deixando de ouvir da palavra de Deus porque nós paramos. Isso é algo muito horrível, cruel, diria, além de danoso, até diabólico, né? Que quer que a igreja esteja lá olhando para outro lado, né? Olhando para as dificuldades só, e se esquecendo que tem todo um projeto que a igreja precisa desenvolver nos dias, principalmente nos dias de hoje.
Então, se nós paramos, queridos irmãos e irmãs, o que há de ser desse mundo pecaminoso? Essa expectativa sempre ainda que nós temos que ter da volta de Jesus. Nós falamos umas 2 lições atrás sobre a volta de Jesus, que é iminente, isso vai acontecer. E nós temos que estar, quando fala da expectativa, é de um preparo, né, para ele receber o mundo. A expectativa não é só nós olharmos para o alto e ficarmos esperando sentado. Quando fala expectativa, é um preparo para esse banquete, preparando os convidados para essa festa. A gente participar dessa festa, né, real e gloriosa, real, que eu digo, é real de realeza mesmo, não é de realidade, também de realidade, mas de algo, de uma realeza, porque o próprio Deus, né, o Senhor de todo o universo, que verá, né, e fará parte dessa cerimônia, dessa festa, né, onde tudo será perfeito novamente, como Ele sempre quis que estivesse. Então a expectativa é nós termos em mente tudo isso, né, desse preparo, para que quando as bodas, né, essa cerimônia, essa festa acontecer, estão todos aptos para participar, né, desse momento maravilhoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo almeja a correção de aspecto mal entendido sobre a manifestação de Cristo, assimilados por alguns crentes. É interessante, né? Porque sempre houve, é muito mal entendido em relação à vinda de Jesus, como isso, como que vai ser a manifestação. O apóstolo Paulo é alguém que sempre esteve preocupado em corrigir. Vamos falar assim, de repente, se vocês entenderam mal a minha fala primeira, eu estou trazendo essa segunda para dizer que não é bem assim como vocês estão pensando. É desse modo. Então ele vai colocando a limpo, né? A limpo e a claro as coisas como realmente são e como deverão acontecer. É um servo de Deus, né? Preocupado com o entendimento bíblico, doutrinário, teológico, do que é realmente, para que as pessoas não vivam na fantasia, né? Porque às vezes se comenta muito das coisas que acham que é bíblicas, né? Está escrito isso, mas não é bíblico, não está escrito, a pessoa entendeu daquele jeito, né? Então nós temos que ir direcionando, não é bem assim, querido irmão e irmã, é desse jeito, porque às vezes você faz uma leitura só daquilo e nós ouvimos alguém falar sobre determinado assunto e a gente tem aquilo por verdade e a gente alicerça todo o nosso aprendizado em cima daquilo, e às vezes teve muitos erros teológicos e doutrinários em cima daquilo. Então a gente tem que ir lá, né? Que nem o povo de Beré, vai lá, confere, estude mais a palavra de Deus, ouça, né, as pessoas sérias em relação ao conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa crescer de maneira sadia, né? Aprendendo a palavra de Deus como realmente ela é. Enfatiza a maior expectativa do cristão nas seguintes palavras: quando se manifestar o Senhor Jesus. Quando se manifestar o Senhor Jesus. E é o que nós esperamos, né? Quando nós falamos da palavra de Deus, nos envolvemos diante de todo esse trabalho que nós fazemos,
nós esperamos e queremos o quê? Que Jesus se manifeste naquela obra, né? Só que aqui na volta de Jesus vai ser de uma maneira completa, né? Coloca sobre seus pés a morte, o pecado, corrige, né? O que está errado, o que estava errado, e purifica tudo, né? Aqueles que serão reconhecidos como seus servos, suas servas, vão fazer parte desse plano puro do Senhor Jesus, porque tiveram uma vida, né, em Jesus. Então vão ser participantes desse momento com Jesus. E os que sempre zombaram aí, né, e nunca quiseram, quando tiveram chance, não quiseram participar, não vão fazer parte, né? Nunca quiseram, né? E a gente sabe que estar ao lado de Jesus, fazer a obra do Senhor, não é algo fácil e simples, não, né? Mesmo que nos dias nos quais vivemos aumentou o número de igrejas, né? Mas as igrejas sérias mesmo, que falam de Jesus e não estão preocupados muito com as coisas carnais, são poucas. E dessas poucas que tem uma palavra objetiva, séria, mas não agem como soubessem também. Porque não adianta só a gente ter a palavra certa, a gente entender e colocar aquilo em prática também. Se a gente fala bonito, né? Fala acertadamente a respeito das coisas de Deus, mas no outro momento a gente não vive, então a gente não entendeu também. E isso é preocupante, né? Porque Deus quer, né, servos que... Porque só vai fazer certo aquele que entendeu, né? Se você não está fazendo é porque você não entendeu também. Não adianta se falar bonito a respeito das coisas de Deus e não viver a vida de Deus. Ele enfatiza então a revelação aqui de Cristo Jesus, e segundo o apóstolo Paulo, a convicção na futura revelação de Cristo promove benefícios presentes na vida cristã. Dentre elas a gente vai destacar aqui 3 desses benefícios. Primeiro, a gratidão pela graça divina. A gratidão pela graça divina. Primeiro benefício decorrente da expectativa pela volta de Cristo é o constante reconhecimento, né, da graça divina. Somente aquele que aguarda realmente o retorno do Salvador é que pode ter plena convicção de que sua vida foi objeto da graça divina. Então nós não falamos simplesmente de um conceito bíblico, nós falamos de alguém que realmente acredita, e ele tendo essa convicção, ele vai ser grato por tudo isso que Deus esteve fazendo. Às vezes a gente vê a luta difícil que né, essa caminhada com Cristo. A gente fala, caramba, né, mas por que assim tão difícil? Mas por outro lado a gente observa que foi justamente através dessas dificuldades que nós estamos chegando ao amadurecimento. Observe que eu estou falando estamos chegando, né? Porque é um aprendizado constante. Então, nós estamos e somos hoje mais maduros do que 5, 10, 15, 20 anos atrás. Justamente porque nós conseguimos passar, né, por essas dificuldades, mantemos não só firmes, mas como progredimos. Essa é a beleza, e por isso nós temos que ser gratos, né, por Deus ter nos ensinado
de repente, através de erros nossos, veio a correção do Altíssimo, e através dessa correção nos deu mais força e convicção, porque aqueles que não são, queridos, do rebanho de Cristo, as primeiras dificuldades que existem, eles fogem, não querem assumir responsabilidades no reino, porque o reino de Deus, ele é beleza sim, eu concordo, mas ele é dificuldade sim. É até uma questão de lógica. Não conseguimos alcançar nenhum objetivo, nenhum alvo, nem na nossa vida secular, ficando dormindo em casa. Eu gosto de dar exemplos, para a gente saber como que funciona a vida espiritual. Ele não é muito diferente da vida física, com alguns acréscimos maiores, porque é algo divino. Mas alguém que chegou a um patamar grande, a um padrão grande, foi por meio de esforço. Se esforçou na primeira dificuldade da vida, ele não deixou para trás, ele continuou para que ele pudesse alcançar o objetivo. Eu conheço bastante pessoas que começaram um nível superior, fazer uma universidade, e quando chegou lá, nesse curso que estava fazendo lá para o terceiro ano desse curso, quando aumenta um pouco mais o grau de dificuldade, saíram, nossa, não é que eu gosto não, vou fazer outra, e nunca terminou, nenhum nível superior, porque a primeira barreira, a primeira dificuldade, a pessoa se rende, e a vida espiritual, ela é assim também. Dá aquela parada, quando houver dificuldade, para que a gente possa dar o fôlego, Ora, se coloca diante de Deus e volta ao trabalho novamente, ponto. É assim que funciona. E a gratidão, ela traz, junto com a gratidão, mais bênção de Deus ainda. Eu acredito nisso, O coração grato, que sabe agradecer a Deus, redunda em mais graça e mais bênção ainda. Pessoas gratas são plantadas diante de Deus, e Deus abençoa. Gratidão é a expressão do reconhecimento de quem foi alvo da graça. Então entendemos que nós fomos alvo da graça de Deus, e daí nós expressamos esse reconhecimento: Senhor, obrigado por, Senhor, nos conceder essa dádiva, essa bênção de ser alcançado, de ter sido objeto, Senhor, do teu zelo, da tua misericórdia. Por isso eu te louvo, Senhor, por isso eu te louvo, por isso eu agradeço ao Senhor. Esse sentimento não resulta de imposição ou obrigatoriedade, mas de um compromisso decorrente da alegria que sentia pelo testemunho de vida cristã daquela igreja. Aqui Paulo está feliz, está alegre pela constância desse povo. Nada melhor quando um líder olha para a sua igreja e vê ali na igreja
que as pessoas realmente entenderam, né, o que foi ensinado. Isso é maravilhoso, né, para a gente se olhar e falar assim, mas será que o que eu estou falando as pessoas não estão entendendo, né? Qual que é a barreira aí, né? Ou as pessoas não estão com vontade de aprender. Então, quando a gente vê a igreja em progresso, isso traz para nós excelente alegria. E é por isso, queridos irmãos, que boa parte de lideranças hoje estão adoentados, tristes, né? Desanimados, porque não vê na vida ali do seu rebanho um envolvimento constante na fé. Estamos falando do envolvimento. Quando nós falamos de compromisso, falamos de serviço, nós falamos do envolvimento na fé, porque só trabalhamos se a gente acredita que aquele trabalho é de Deus. Se a gente reconhece que nós somos servos de Deus, nós somos comprometidos. Se somos comprometidos, nós confiamos e acreditamos e temos fé no Senhor a quem nós servimos, que é Jesus, né? Então, se não faz, é preocupante. Esses sinais de crescimentos espirituais dos crentes de Tessalônica, mencionados por Paulo, evidenciavam uma crescente conformação com a pessoa de Cristo, motivada pela certeza da sua volta iminente. Reflitamos sobre alguns desses sinais com relação à nossa ação na igreja hoje. Reconhecimento da graça de Deus. O autêntico reconhecimento da graça de Deus revela crentes constantes, agradecidos. Tenho sido grato a Deus pela minha igreja. Reconheço a obra de Cristo em minha igreja. Essas são perguntas para reflexão da nossa vida, né, da nossa caminhada cristã. Se a gente tem sido grato a Deus pela igreja que Ele nos deu, que Ele nos colocou, Ele nos deu uma igreja para a gente estar lá exercitando, né, juntamente com os nossos irmãos. A gente tem que ser grato, a gente não pensa nisso, né? Reconheço a obra de Cristo em minha igreja, às vezes nem pensa em Cristo, né? Quando está participante de uma igreja, né? A gente olha as coisas acontecendo e a gente não volta o nosso olhar para Cristo. Se as coisas estão acontecendo de maneira efetiva, né? Está crescendo, a gente olha, nossa, Cristo está na frente. E se não estava, será que nós estamos seguindo a Cristo de verdade? O que está acontecendo aí conosco? Não põe a culpa nos outros não, meu irmão. Minha irmã, se a igreja não vai indo bem, a culpa é tua. A culpa é nossa. Todos nós da igreja de Cristo somos responsáveis pela manutenção da obra do Senhor. É tua culpa, é minha culpa, é nossa culpa se o trabalho de Deus não progride. Agradecimento pela obra de Cristo. O verdadeiro agradecimento pela obra de Cristo revela crentes visivelmente maduros. Tenho demonstrado crescimento espiritual? Pergunte para você: tem demonstrado crescimento espiritual? Como avalio a minha fé?
amor e esperança. Genuíno crescimento espiritual. O genuíno crescimento espiritual revela crentes que anseiam pela volta de Cristo. Tenho colocado Cristo em primeiro lugar na minha vida? Tenho desejado sua volta mais do que tudo? Olha só que interessante, né? São lições, né, nas cartas de Tessalônica. Eu acho muito bem apropriado para os momentos em que nós vivemos, para que a igreja acorde. Na igreja de Cristo, acorde. Por que não tem crescimento? A gente avalia a fé, a nossa fé, né, em Cristo Jesus, como tem sido, né, a nossa vida em Cristo Jesus. Confiança na justiça divina. O segundo benefício decorrente da expectativa pela volta de Cristo é a confiança na justiça divina. Essa confiança não é abalada no presente nem no futuro. Paulo está exortando os crentes a continuarem confiando no caráter justo de Deus. Confiança na justiça divina. Ele está atento a todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Ele está a par, ele está olhando para a sua igreja, está olhando para quem serve a ele de verdade, está olhando para as maldades que continuam acontecendo aí nesse mundo. Deus é justo, queridos. Deus é justo no presente, ainda que as tribulações, provações atinjam os filhos de Deus, os mesmos não condicionam seu progresso espiritual a elas. A gente não para e fica lá amortecido pelas tribulações, fala, então não vai dar para eu crescer mais, porque eu estou tão atribulado, como eu falei no início. É nas tribulações que nós somos mais fortalecidos, que nós aprendemos a depender mais de Deus. O crescimento real se dá no meio das tribulações, porque a gente vê quão pequenininho a gente é, quão imaturo a gente é, e a gente se apega mais a Deus, que nos ensina lições, né, de vida para cada um de nós. Os tessalonicenses enfrentaram muitas provas difíceis, muito maiores do que essa que nós estamos passando, como perseguições e tribulações. Porém, Deus forneceu-lhes força tanto para suportarem as adversidades como para serem aperfeiçoados espiritual e moralmente. Então, quando vem as adversidades, aprovações, perseguições, nós colocamos as nossas vidas aos pés do Mestre. Não tem outro jeito de a gente ser mais fortes se na hora do momento das dificuldades a gente quer tentar resolver os problemas sozinho. A gente já pede para o irmão orar, não é assim que acontece? E você também faz a sua parte lá, não, Senhor, eu quero consagrar mais a minha vida. Todas as dificuldades que eu tive fez com que eu voltasse mais para Deus. Eu tiro isso como lição na minha própria vida. Hoje as coisas que eu tenho falado são coisas, experiências que eu tive na minha própria vida. Então hoje já mais maduro, né, com os meus 56 anos aí, eu não falo mais por ouvir falar, porque
Eu tenho marcas eu já tenho marcas na minha vida, né? Hoje eu posso me orgulhar das marcas na minha vida. E Deus tem sido tão generoso, né? Ainda me dando algumas habilidades, vontades, né? No progresso do seu reino, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso quando a gente se coloca em suas mãos, né? Não deixa a gente prostrado. Se você é servo, você é serva de Deus, você continua, né? Aprenda com as dificuldades, aprenda a depender de Deus. Deus será justo no futuro. Paulo queria que a convicção na volta de Cristo animasse os crentes tessalonicenses, de maneira que entendessem que futuramente o mal cessaria e a justiça triunfaria contra toda forma de impiedade. Paulo, em linguagem objetiva, descreve aspectos da futura justiça em relação aos descrentes e aos crentes. Primeiro, a convicção na justiça divina promove a perseverança. Olha só, a convicção na justiça divina promove a perseverança cristã. Então nós ficamos mais fortes, como nós falamos, a gente persevera. Não, Deus falou, eu creio, estou plantado, né, no reino de Deus, então eu vou continuar, não vou parar. Estou desanimado, né? E faz aquela choradeira toda, né? Para falar que eu fiz tanto. Eu fico muito preocupado quando eu ouço pessoas dizerem assim: fiz tanta coisa para Deus, eu nunca fui reconhecido, porque eu fiz tanta coisa para Deus. Alguns escutei até falando assim: agora está na hora de eu colocar em benefício a mim, né? O que eu trabalhar em benefício a minha pessoa. Caraca, dá até um dor, né? Primeiro, que a gente nunca fez tudo que a gente devia para Deus, a gente vai ficar sempre em dívida com Deus. E aquilo que a gente acha que a gente fez muito, talvez não teve significado nenhuma para Deus, você fez para você mesmo, né? Se você chegou no fim e teve essa convicção de que você fez muito, você não soube o que você fez realmente para Deus. Você fez para você, para conquistar um reconhecimento pessoal. Nós não esperamos reconhecimento pessoal, porque se a gente esperasse, os servos de Deus esperasse isso, nós parávamos também. Eu não sou motivado por reconhecimento pessoal. Volto a falar, porque se eu fosse voltado a reconhecimento pessoal, eu já tinha parado também de trabalhar. Então não estou nem preocupado com reconhecimento pessoal. O reconhecimento vem do Mestre, queridos. Essa concepção que nós temos que ter, que nós estamos fazendo certo. Se a gente não está fazendo bem certo, a gente arruma, pede para Deus orientação, a gente arruma e continuamos. Ponto. Perseverante. Você vai lá, batidinha, cai, né? Levanta e continua perseverante. A convicção na justiça divina alimenta, olha só, alimenta a esperança cristã. Nós falamos que promove, agora nós estamos falando que alimenta. Tenho desenvolvido todas as áreas da minha vida baseado na maior esperança cristã, que é a vinda de Cristo. Então a vinda de Jesus Cristo, ela é, na verdade, o que nos faz dar passo para frente. Porque se a gente olhar nas coisas daqui, a gente para.
Se você olhar para lá, né, para Cristo, para o que vai acontecer no futuro, a gente continua. Então a gente alimenta a esperança de continuarmos baseado na volta de Jesus. A convicção da justiça divina fortalece, então promove, alimenta e fortalece. A convicção da justiça divina fortalece a confiança cristã. Tenho apercebido do futuro da sociedade, do país, do planeta, mesmo sabendo do fim que aguarda a Terra. Que atitudes tenho tomado para não ser mais uma pessoa a destruir a criação de Deus? Ainda anseio pelo novo céu e pela nova terra? Todas essas coisas, né? Tanto a perseverança quanto a esperança, a confiança, elas têm que estarem juntas, caminhar juntas, né? Para que a gente possa fazer as coisas de maneira correta no trabalho, né, do reino de Deus. Dependência, queridos irmãos, dependência do poder divino. Às vezes a gente quer fazer as coisas tudo da maneira da gente, né? A gente tem que parar para pensar como nós temos atuado, né? Se a gente faz as coisas de dependência de Deus, a gente vai fazendo, ora, né, fazendo de maneira relaxada, né, de qualquer jeito, ora fazendo até de maneira aplicada, mas segundo o jeito dele, a vontade dele. A gente tem que as coisas do reino. Nós temos um Senhor, nós temos um mestre, então a direção, como deve ser feito dele, tem que vir dele, não tem como ser diferente. A gente parece, né, que somos donos daquele pedaço, a gente fala como não somos donos de nada, nem da nossa vida, né, que dirá da obra toda de Deus, né? Não somos donos nem da nossa vida. Paulo orou para que os tessalonicenses tivessem vida digna. Deus vos torne dignos da vocação e submissa à vontade de Deus, todo o propósito de bondade, de obra, de fé, enquanto aguardavam a revelação de Cristo. Modo digno e submisso à vontade de Deus. Não tem como ser diferente. A gente tem que estar lá. Eu sou filho, né? Eu sou servo, né? Eu não sou o Senhor. E dignos é fazendo as coisas corretamente, né? Muitos tropeços, né, nós temos na nossa vida cristã e espiritual, e muitos desses tropeços atrapalham de maneira muito efetiva e cruel na nossa caminhada, no desempenho das nossas funções e ministérios e vocação na nossa caminhada cristã. Então, o que nós temos hoje de principal e especial? É honrar a Deus. Mas para honrar a Deus, como que eu tenho que andar? Como eu devo proceder? E assim vai. E Deus começa a operar, né, na vida da igreja, na nossa vida cristã. Quando o poder de Deus toma conta do crente, só existe uma motivação, o alvo de vida, a glória de Deus. E nós estamos num momento que as pessoas esperam muito a glória deles. Isso é nítido, queridos irmãos e irmãs, é nítido, sabe?
As pessoas gostam de se aparecer. Eu tomei uma palavra muito importante, né? Quando a gente ingressou aí nesse movimento de oração. Sabe por que oração é uma das coisas que as pessoas não procuram quase fazer? Porque ninguém vê. É um serviço que ela anda por trás, né, de outros ministérios, né? Ela que fortalece a oração, que fortalece todos os ministérios, mas as pessoas querem fazer as coisas que aparecem. Mas por que isso tudo? É a coisa que habita em nós, né? O nosso orgulho, a vontade de se aparecer, né? De fazer tchauzinho. Vê aquelas figurinhas que quando estão fazendo uma reportagem, né, na televisão, parece umas pessoas atrás dando tchauzinho lá e fazendo umas caretas, né, atrás. As pessoas querem holofote, quer mostrar o que está fazendo. Gente, Deus está vendo as coisas. Não precisa que ninguém veja. Não precisa que ninguém fale bem de quanto Ageu é trabalhador na obra do Senhor. Tanta coisa, né, que a gente acha que faz tanto sentido para a nossa vida aqui física, nós vamos perceber na nossa caminhada que nada disso tem significado nenhum para os olhos de Deus. Para os olhos de Deus, se a nossa vida tem sido pura, a gente tem sido compromissado, a gente tem exercitado a nossa fé. Tem gente que aparece do nada, sabe? Querendo lá mostrar que fez alguma coisa. Gente, como diria, para com isso, né? As coisas de Deus são muito maiores do que isso. Nós ajudamos o nosso irmão, nós não precisamos falar. Entregamos cestas básicas, não precisamos falar disso. Fazemos um bem para o nosso irmão aqui, ali, lá, não precisamos falar nada disso. Deus está vendo. A gente esquece que nós temos um Deus, né? Um Deus que vê, que observa, que conhece o nosso coração. Porque a gente quer que as pessoas deem uns parabéns para nós. Isso não tem significado nenhum. Parabéns pode ser até verdadeiro, mas muitos parabéns hoje nesse mundo virtual pode ser só para desencargo. Deixa eu bater palma para ele lá, para ele ficar mais feliz, né? E que nem criança, as pessoas caem, né, nessa rede, nessa armadilha. Né? Tive tantas curtidas, viu? Nem tudo que te curtiu, meu irmão, assistiu o que você fez, tá bom? E nem sabe o que significa o que você fez nesse mundo que nós vivemos. Passa lá, já põe um joinha sem ter visto aquilo que você fez. Tome cuidado com as demonstrações do ser humano. O ser humano é falso, queridos irmãos. Nós temos que alicerçar a nossa vida em Deus. Aqui quem fala é uma pessoa experimentada da vida já, que tem um olhar aguçado nas coisas que acontecem, né? Devido à profissão, o que eu exerci na vida, Deus deu para mim um olhar diferente para coisas maiores, né? Para ficar com essas coisinhas não bobas e achando que isso daí é glorificar a Deus. A coisa mais interessante é a gente erguer o nome de outro, só para a gente entender o que é glorificar a Deus. Quando aqui nesse mundo nós passamos e nós temos alguém que nós prezamos, e nós trabalhamos para erguer o nome dessa pessoa, né? Nunca a gente fica preocupado em erguer o nosso nome. A glória de Deus não é diferente, só para a gente pensar num raciocínio humano. A gente querer a glória do outro e não a nossa. Só que aqui nós estamos falando da glória de Deus, né?
Estamos falando daquele que merece toda a honra e toda a glória. Não é qualquer um, né? Um amigo que nós prezamos, um parente que nós gostamos. Nós estamos falando do Deus, do único Deus, do Senhor. Então nós glorificamos a Ele. E obviamente nós somos glorificados com Ele. Glorificados com Ele. Ele aumenta, a gente diminui, mas no final nós vamos ser glorificados com Ele na sua vida. Esse é o principal. Dessa maneira não existe competição com outras coisas, pessoas, compromissos, prioridades, escolhas ou até mesmo o pecado. A vida que continuamente promove a glória de Deus certamente é controlada pelo poder desse mesmo Deus. Então a gente olha aquele monte de coisa que nós temos aqui, né? Na vida, prioridades, aquele monte de compromisso, né? Que nós temos que fazer. Escolhas, a vida é feita de escolhas. Que a nossa escolha seja primeiro as coisas de Deus, trabalhar as nossas prioridades sejam as coisas de Deus, né? Ora trabalhando lá em atividades da igreja, né? A obra de Deus não é só as coisas que são feitas no templo, tá? É as coisas que são feitas no dia a dia. Todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia tem que glorificar Deus. Ele tem que estar primeiro ali. Ele é o primeiro convidado que deve chegar na sua festa, né? No seu serviço, nos seus afazeres. A dependência do poder divino para preparar a vida do crente enquanto esse aguarda a volta de Cristo. Então ele prepara, dá para nós todas as condições para que a gente faça as coisas de maneira correta, até a volta de Jesus. Eu acho muito interessante, né? Essa preparação. Ele coloca pessoas no nosso caminho, né? Com alguma bagagem, né? A mais, que já tem experiência em determinadas coisas. E a gente compra essa ideia, aprende essas coisas para colocar em exercício do reino. Deus tem colocado tantas pessoas importantes na minha vida. Importantes, quando estou falando, não estou falando de importância de reconhecimento secular. Estou falando de gente importante, daquelas que realmente estão somando e trazendo conhecimentos para glorificar mais a Deus. É disso que estou falando. Essas pessoas para mim são importantes. Que trazem um amadurecimento espiritual, que trazem coisas concretas para o reino, e eu me coloco como aprendiz, como discípulos destes, para me tornar mestre de outros que têm menos bagagem. Isso é muito importante. Então, indo, né, para a conclusão, expectativa da volta de Cristo convoca o crente a uma vida digna da sua salvação. Tenho cultivado uma vida digna, coerente com o meu desejo pela volta de Cristo. Porque a gente fala de uma volta de Cristo, né, de algo romântico, mas a vida que nós vivemos não é coerente com aquilo que a gente fala, Maranata, volta Senhor Jesus, né? E a gente vive todo erradão, né? Vivendo uma vida de pecado. Então, vida digna somente se alcança e cultiva independência do poder divino. Tenho alimentado a falsa ideia de que posso produzir uma vida santificada com o poder de Deus? Tenho alimentado a falsa ideia de que posso produzir uma vida santificada sem o poder de Deus?
A gente quer viver uma vida retinha e tal, mas sem a dependência de Deus nós não vamos conseguir ter vida certinha. É sem dependência de Deus, é só com a dependência de Deus. Eu lembro uma pessoa, para nós, estamos chegando à conclusão, queridos. Uma pessoa que estava hoje, ela não está, né, mais entre nós, e ela tinha problema com o vício das drogas. E uma vez eu resolvi conversar, né, bater um papo, vamos conversar sobre isso, né, o que faz, né, o que leva. Não faz mais isso porque você está judiando da sua mãe e tal. E ele do lado com um copo, né, com um copo de bebida alcoólica, né, todo eufórico ali. Não, porque eu vou conseguir, porque eu vou sair da... Falei, camarada, se você não entregar sua vida para Jesus, você nunca, jamais vai conseguir sair do vício. As pessoas pensam que conseguem fazer ou deixar de fazer a hora que ela bem entender. Não funciona, se não houver entrega da vida a Jesus, não funciona. A pessoa pode fazer um esforço, fica 1, 2 dias longe, no terceiro, ou no quarto, ou no quinto, né? Volta com mais força ainda, porque aquilo que está tão forte, ela que é a dependência, né, química, a dependência química, só deixa de ser quando você tem uma dependência em Deus. Então o dono seu passa a ser outro, né? Não é dependência mais nas drogas, é dependência agora em Deus. Só assim consegue. Se a gente quiser fazer as coisas, ser mais bonzinho, ser melhor, sem a direção e a proteção de Deus, não vai chegar a lugar nenhum. Porque a gente é mal, queridos. O nosso coração está cheio de impureza, de maldade, se a gente não entregar a nossa vida para Jesus, para que Ele nos arrebate, né, nos coloque os frutos do Espírito no nosso coração, nada é possível fazer. Então vai aí, né, uma lição para mim, para você, e que Deus os transforme, né, os modifique, traga consciência das coisas divinas, das coisas que importam, das coisas que interessam, para que Jesus Cristo, né, ao voltar, nessa revelação de Jesus Cristo, possa ser real na sua vida. Mas comece a partir de agora, né, fazer parte do corpo de Cristo. Deus os abençoe e os guarde e tome a tua vida, leva isso, que Deus tome a tua vida com o poder do Espírito Santo. Amém e amém.